Vamos mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos. Estamos aqui na nossa sequência de aulas sobre gestão pública. Nós já fizemos uma introdução, já falamos sobre planejamento público e hoje nós vamos falar sobre os modelos de gestão pública que existem. Sendo que o modelo é um exemplo, padrão ou simplificação da realidade. O modelo ele serve para que nós possamos aplicá-lo em diferentes momentos e possamos obter um bom resultado. Só que você tem que tomar cuidado, porque o modelo tem que levar em consideração que as situações mudam, então você tem especificidades. Mas de qualquer forma, os modelos são sempre úteis e no caso da administração pública não é diferente. Existem dois tipos de modelos, os modelos descritivos e os modelos normativos. Os modelos descritivos, eles descrevem exatamente como é a realidade pública de um país. E os modelos normativos descrevem como deveria ser a política pública de um país. Então é bem simples. O modelo descritivo descreve como é a política pública de um país. Ele descreve, como já está dizendo. E o normativo, ele vai dizer como deveria ser a política pública de um país. Tranquilo? Passando essa parte, vamos lá. Três atos e acontecimentos incentivaram o surgimento da administração pública, da gestão pública como uma área da ciência. Primeiro foi a criação do ciclo PDCA, que significa planejamento, execução, controle e agir. O que significa? Que todo ato administrativo, primeiro ele deve ser planejado, ou seja, deve ter uma antecipação do que você vai fazer, depois você tem que executar exatamente como foi planejado. Esse é um dos principais problemas dos órgãos públicos no Brasil. Se você estiver falando de uma redação, se fizer aí um concurso do Ministério Público ou um concurso que cai a redação, você pode colocar, sem sombra de dúvida, que um dos grandes problemas da administração pública no Brasil é que o planejamento ele é realizado. Só que você tem uma execução totalmente desvinculada do planejamento que foi feito. Ou seja, há uma quebra no ciclo PDCA exatamente entre o P e o D. Ou seja, entre o planejamento e o do fazer, você já tem uma quebra. Então, o que vai ser feito, o que vai ser executado, tem que ser de acordo com o que está planejado. Em terceiro, você tem que controlar. Controlar significa você tomar os cuidados devidos para que tudo o que esteja acontecendo esteja conforme o que foi planejado. E aí você verifica se alguma coisa está saindo do seu controle. Se algo está saindo do controle e acontecendo diferente do que está planejado, você vai agir para corrigir esse problema. Então é bem simples o ciclo PDCA. É planejar, executar conforme planejado, controlar para que tudo ocorra como foi planejado e verificar se alguma coisa está em contraste com o que foi planejado e se algo foi encontrado ali um problema, você age exatamente para resolver esse problema. Bom, o segundo fato que ajudou na criação da gestão pública e dos modelos públicos foi a criação do conceito de administração estratégica na década de 1950 nos Estados Unidos. É bom lembrar que durante a Guerra Fria, principalmente ali nos primeiros anos da Guerra Fria, havia um problema muito grande na questão do planejamento. Porque era entendido o seguinte, que quem era comunista fazia planejamento governamental. Quem era capitalista tinha um livre mercado. Só que em 1929, os Estados Unidos teve um sério problema, foi a crise econômica de 1929, que foi ocasionada exatamente pela falta de planejamento que os órgãos públicos americanos tinham sobre a sua economia. Não havia informações nenhuma nos Estados Unidos em 1929 sobre o que era produzido, quanto era produzido, qual era a carga tributária, qual era o tamanho de cada empresa, o tamanho da economia americana. Eles achavam que planejar era coisa de comunista. John Maynard Keynes, que é um economista muito famoso,
nessa década de 30, ou seja, um ano depois da crise, ele vai criar o que nós conhecemos como macroeconomia, ou as políticas econômicas. E aí ele vai introduzir a questão do planejamento dentro do setor capitalista, ou seja, o planejamento sim deve ser realizado numa economia capitalista, não só numa economia comunista. O planejamento é essencial. E na década de 50, esse planejamento estratégico vai se fortalecer nos Estados Unidos na área da gestão pública, porque na década de 50, 60 e 70, nós vamos ter o que nós vamos chamar de Era de Ouro do Capitalismo, que é quando vão ser aplicadas as teorias de Keynes na economia europeia e na economia americana, que é a política do bem-estar social, que é um capitalismo, mas com o Estado fazendo um planejamento e uma intervenção para que esse capitalismo seja o mais produtivo possível. Seria isso as 3 décadas de ouro, que começa exatamente em 1950, como eu acabei de falar para vocês. Outra questão foi a crise de 1980 nos Estados Unidos, que levou à busca por uma excelência na administração pública. Em 1980, os Estados Unidos vai passar por uma nova crise muito forte, e eles vão fortalecer ali tanto o seu Banco Central, quanto os seus órgãos federais, estaduais e municipais, para que possam fazer um controle mais rígido da economia, para que eles possam evitar outras grandes crises capitalistas. O que infelizmente não deu certo, porque em 2008 os Estados Unidos volta a ter uma crise muito forte e demora uns 4 ou 5 anos para se recuperar dessa crise. Mostra que ainda temos que avançar ainda na questão da gestão pública, não só no Brasil, mas como vocês acabaram de notar aqui no próprio Estados Unidos. Se lá ainda tem muita coisa para avançar, você imagina aqui no nosso país então. Bom, vamos falar agora propriamente sobre os modelos de gestão que existem. Tá? São 3 modelos: o autoritário, o democrático, são 4. O autoritário, o democrático, o modelo de gestão participativo e o modelo de gestão situacional. O modelo autoritário, as discussões ocorrem na alta cúpula administrativa e os outros funcionários da administração pública sequer têm informações que essa discussão está ocorrendo. Então é muito parecido com a administração autoritária que a gente estuda na administração geral ou na teoria ou na disciplina de fundamentos da administração. Nesse caso, a alta cúpula da gestão pública toma decisões e pronto, cabe ao resto dos servidores simplesmente aceitarem essas decisões. Geralmente esse tipo de modelo de administração pública, ele gera desmotivação da maior parte dos servidores, gera baixa produtividade e muito descontentamento pela parte dos servidores que não participam da administração e das decisões tomadas. No modelo democrático, as discussões envolvem os funcionários, ou seja, é feita uma série de reuniões, uma série de consulta aos servidores públicos, mesmo aqueles que não estão diretamente ligados ao assunto, mas as decisões são tomadas ainda na alta cúpula. Mas ele já é mais democrático ali, pelo menos, do que o modelo autoritário. No modelo de gestão participativo, como o próprio nome já diz, não só as discussões são realizadas em grupos, mas também as decisões são realizadas em grupo. Ou seja, na hora de votar, se nós vamos fazer uma política A ou uma política B, os servidores públicos e os departamentos envolvidos, eles são incluídos na tomada de decisão. Ou seja, diferente aqui do modelo democrático, porque no modelo democrático aparece o funcionário apenas no momento da discussão da política pública. Aqui, na gestão participativa, o servidor público ele está presente no momento da discussão e no momento da tomada da decisão sobre qual política pública será realizada. E por último, o modelo de gestão situacional. O modelo de gestão situacional é quando você tem um caso de urgência, como uma catástrofe ambiental, ou uma guerra, ou uma grande crise econômica, e esse modelo excepcional faz com que deva ser tomada
uma decisão rápida e desburocratizada. Nesse caso, nós estamos falando de um período ou de um caso bem específico. O modelo de gestão situacional, ele não deve ser estendido para a administração como um todo. E como eu disse para vocês, ele é para casos específicos onde o gestor tem que tomar uma decisão rápida e muitas vezes até uma parte da alta cúpula fica fora da decisão. Nesse caso aqui que nós estamos falando, muitas vezes a decisão tomada ela vai estar até desvinculada da política que o próprio governante foi eleito para defender. Porque muitas vezes ele propôs uma série de políticas públicas durante a campanha, mas acontece uma catástrofe ambiental, ou uma guerra, ou uma epidemia de uma doença, e infelizmente ele tem que deslocar parte do orçamento para aquela catástrofe, aquela epidemia, ou tem que tomar uma decisão em cima da hora por um motivo de defesa do território, e aí às vezes essa decisão vai contrariar a política pública que ele defendeu durante a campanha. Mas como eu disse para vocês, o modelo de gestão situacional, ele é excepcional, ou seja, ele tem que ser tomado somente em casos urgentes. Os tipos de políticas públicas que nós temos, isso é muito importante porque cai em bastante concurso. Eu vou citar primeiro para vocês os tipos de políticas públicas e depois vou explicar para vocês uma por uma. Nós temos a política social, a política macroeconômica, a política administrativa e a política específica ou setorial. Na política social, você está preocupado com a condição de vida da sua população. Ou seja, você vai se preocupar com educação, saúde, infraestrutura, transporte, moradia, lazer, cultura, tudo aquilo que está na Constituição de 1988, que é dever do Estado estar fornecendo, e isso está no artigo 5º da nossa Constituição de 1988. Então a política social ela é essencial e ela não pode ocorrer dentro da política econômica ou política macroeconômica, como descreve aqui no livro que nós estamos usando. Porque a política macroeconômica ela é voltada para a questão fiscal, monetária, cambial e industrial. A política econômica ela funciona para que o país possa crescer, mas o crescimento econômico, como eu já disse para vocês, ele não garante o desenvolvimento. Se o crescimento econômico não garante o desenvolvimento, significa que nós precisamos de políticas sociais específicas para que ocorra as melhorias nas condições de vida da população. Então, a política econômica ou macroeconômica não substitui a política social que o governo deve realizar. E, infelizmente, muitos governos, às vezes, nem sequer têm uma política social, eles têm apenas uma política econômica ou macroeconômica. A política macroeconômica ela está dividida em fiscal, monetária, cambial e industrial. A fiscal está relacionada com a receita e a despesa do órgão público. A monetária está relacionada com o controle da inflação, principalmente com o controle da inflação. A cambial está relacionada com o valor da moeda brasileira em relação com a moeda estrangeira. Essa variação entre o preço do real e o preço do dólar, preço do real e o preço do euro, essa variação ela tem que ser controlada, porque variações muito bruscas, seja na desvalorização do real, seja na valorização do real, elas prejudicam a economia. Então tem que ter ali o que a gente chama de um limite inferior e superior nas bandas cambiais. Ou seja, quando atinge um mínimo que é estabelecido pelo governo, o governo interage para fazer a moeda se valorizar. Quando atinge o máximo, o governo entra para desvalorizar a moeda, para manter uma moeda ali num valor intermediário e não prejudicar principalmente o planejamento empresarial de empresas que se relacionam com o exterior. E por último, a política industrial. Se vai ser uma política protecionista, se vai ser uma política liberal, se vai ter incentivos fiscais, qual vai ser o tipo de política que vai ser realizada na questão da indústria. Bom, política administrativa
está relacionada exatamente como vai ser organizado o órgão público, ou seja, com o organograma, com a estrutura, com o plano de carreira do governo, ou da Assembleia Legislativa, do Judiciário, de como vai ser organizado esse poder público e de incluir na tomada de decisão, tá, a participação social. Então é função do governo que ele insira a população nas tomadas de decisões, e isso está inclusive na Constituição de 1988, tá? Que a população deve ser incluída nas tomadas de decisões, porque quanto mais transparente for o governo, mais eficiente ele vai ser, porque o povo vai exigir do governo os resultados. Então, quanto mais transparente o Brasil, mais ele caminha para um desenvolvimento da sua política. Por último, a política específica ou política setorial, que são as políticas específicas para alguns pontos muito importantes para o nosso desenvolvimento, como, por exemplo, a questão do meio ambiente, da cultura, a questão agrária, não só da produtividade, mas como deveríamos ainda discutir a questão da reforma agrária e dos direitos humanos, que é muito importante, tá? Nós temos aí um pacto entre os países, depois da Segunda Guerra Mundial, de um respeito aos direitos humanos. Então, todos os seres humanos, todos os brasileiros têm direito a uma dignidade mínima, essa dignidade tem que ser garantida pelo Estado, e isso faz parte da política setorial. Bom, pessoal, o livro que nós estamos usando para fazer essas aulas é o livro Gestão Pública Contemporânea, de Ana Cristina de Castro e Cláudia Osório de Castro. Se você quiser aumentar os seus conhecimentos, rever, reler o que nós estamos colocando aqui no site, aconselho você a ler o livro, que é fantástico para quem está buscando aí uma colocação dentro dos melhores concursos públicos. Pessoal, agradeço a presença e a companhia de todos vocês aqui nesta aula. Estaremos realizando mais aulas nos próximos dias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, não esqueçam de curtir, isso ajuda muito o nosso trabalho. Também se inscrevam no site, não esqueçam de se inscrever, porque daí vocês vão ser sempre informados sobre quando os novos vídeos saírem, tá? E indiquem para outras pessoas que estejam procurando se qualificar para concurso. O objetivo do nosso canal é disponibilizar de forma democrática o conhecimento, e eu conto com vocês para que o nosso canal possa continuar evoluindo. Valeu, galera! Até a próxima aula de gestão pública.